Olá, maravilhosas! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Este é o único vídeo que você precisa assistir agora no final do ano para você entender qual é o seu ano pessoal e qual cor você vai viver em 2026, qual é a sua cor da virada segundo a numerologia. Eu tô muito feliz de gravar esse vídeo para vocês, porque é a primeira vez que eu gravo nesse formato. Geralmente eu gravo em outras plataformas onde os vídeos são mais curtos, então a gente calcula bem as palavras, né, para poder colocar no vídeo e caber tudinho, mas aqui eu quero gravar sim num formato dinâmico para que vocês consigam entender de forma dinâmica, porém de uma forma também assim mais livre, né? Leve. A gente pode explicar tudo detalhadamente para que não existam tantas dúvidas, uma vez que eu ensino vocês a fazerem um cálculo para entender qual é o ano pessoal de vocês. E eu quero trazer algumas explicações antes, tá? Do porquê que a gente calcula o ano pessoal, por que isso é relevante na nossa vida, por que é interessante a gente passar com a nossa cor do ano. E antes da gente começar, eu quero que você. Eu quero não, né? Querer às vezes não é poder, não é tudo do jeito que a gente quer, mas assim, se inscreve no canal para vocês receberem mais notificações de mais vídeos. Agora no final do ano eu quero postar um vídeo de todas as superstições que são legais a gente fazer agora, né? Se você é uma pessoa supersticiosa, assim como eu, e gosta dessas coisas, sabe? Pular 7 ondinhas na virada, comer uva debaixo da mesa, virar a bunda pra lua, que esse é o nosso ritual oficial, né? É o que a gente faz oficialmente. A nossa comunidade de bundas pra lua oficialmente acontece agora na virada, então eu quero gravar um vídeo somente sobre isso. E para você receber as notificações, já se inscreve no canal e aproveita para curtir esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas e mais pessoas vejam as suas cores de 2026. Antes de mais nada, eu queria explicar para vocês que ninguém é obrigado a passar com a sua cor do ano, mesmo sabendo a sua cor do ano ou não sabendo. Ou assim, se você também pensar assim, ai, que coisa inútil, do que vai me levar a entender isso? Não quero. Sabe, para mim tanto faz a cor que eu vou passar, o importante é eu estar me sentindo bem, o importante é eu estar feliz, o importante é eu estar numa vibração boa e tá tudo certo, tá? O mais legal da gente entender é que cada um tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser. Então, assim, independente da sua crença, independente da sua religião, e isso não envolve religião, numerologia não envolve religião, mas independente do que você quer e gosta para sua vida, cada um tem o direito de fazer o que bem entender. Então, para quem quer e para quem acha interessante, para quem tem de repente como uma superstição acreditar que vai passar o ano novo com a cor do ano, né? E isso talvez vai trazer uma certa sorte, passe e também deixe as pessoas passarem, tá? Cada um pode passar da maneira que quiser. Só que é legal, a gente que gosta disso e passa desse jeito, né, com as cores do ano, é legal a gente ter a clareza de que não é isso que vai mudar a nossa vida. Do mesmo jeito que, por exemplo, tem muita gente que acredita, eu vou tomar banho de erva, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tudo na virada, né? Do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro e acha que isso vai ser o fator que vai modificar tudo ao longo do ano. E assim, fé e esperança são coisas que realmente movem montanhas, né? Existem vários milagres que podem acontecer ao longo do ano, principalmente pela nossa fé. Mas eu quero que vocês tenham clareza de que não é isso que vai fazer com que você tenha um bom ano. Não adianta você passar com a sua corzinha da virada e ser uma pessoa extremamente horrorosa para as outras pessoas, né? E também querer que o universo só mande coisas maravilhosas para você. A gente colhe exatamente aquilo que a gente planta. Então, assim, a gente tem que estar fazendo a nossa parte, independente das superstições que a gente pratique, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você não precisa passar com o seu look todo da cor do seu ano, tá? Você pode simplesmente passar com acessórios. Então, às vezes, por exemplo, a sua cor às vezes é laranja, você nem gosta de laranja. Você pode colocar só uma fitinha, você pode passar com uma calcinha da cor do seu ano pessoal, e isso, inclusive, é ótimo, né? Eu, por exemplo, tenho a superstição de passar com calcinha nova todo ano, então todo ano chega nessa fase, eu vou atrás da minha calcinha da minha cor do meu ano pessoal, porque a gente passa, né, tudo alinhadinho. Eu adoro estar alinhada para virar o ano. E aí você pode, né, acessórios, maquiagem, você pode usar coisas que tenham as cores do seu ano pessoal, não necessariamente o look inteiro. A gente entende na numerologia
que nós vivemos ciclos de 1 a 9, tá? Então a gente vive um ciclo de 9 anos completo. Quando a gente termina, a gente volta para o ano 1 e assim a gente vai. Nesses 9 anos, cada ano tem um foco principal na nossa vida. Tá? Então, por exemplo, tem um ano muito focado em início, tem um ano muito focado em relacionamento, tem um ano muito focado em comunicação e expansão, tem um ano muito focado em trabalho, reorganização, tem um ano muito focado em adaptação, tem um ano focado em família, tem ano focado em espiritualidade, tem ano focado em dinheiro e tem um ano que a gente foca em deixar para trás essa antiga versão e abrir o coração para um novo caminho, né? Para uma nova versão nossa que pode surgir aí nesse período. Então, sabendo disso, o que acontece? Nós vivemos os anos gerais e nós vivemos os nossos anos pessoais. O que é interessante você entender também? Tem algumas pessoas, né, que falam sobre espiritualidade e muitas vezes vão falar assim: ai, mas só que o ano que a gente vira de 25 para 26, você sabe que não é o nosso ciclo natural, porque o calendário gregoriano foi inventado para isso e isso. Gente, mas você não deixa de passar o ano novo porque foi um calendário inventado, né? O que eu quero colocar aqui é assim, independente do calendário que você siga, ou que você acredite que seja o melhor para sua vida, ou qualquer coisa, porque tem o calendário chinês, tem o calendário maia, tem vários outros tipos de calendário, você não simplesmente ignora na sua mente o Réveillon, que a gente entende como Réveillon, dia 31 de dezembro para 1º de janeiro. Mesmo você entendendo outros ciclos como ciclos mais naturais para sua vida, coletivamente a gente tem essa festa, a gente tem essa renovação das esperanças, é um momento onde a gente vira um ciclo coletivo, porque o nosso mental e o nosso espiritual ali naquele momento estão em alinhamento com todo o plano coletivo, ou seja, todas as pessoas que também estão vibrando nisso, nossa família, nossos amigos, e nós vivemos essa festa, essa celebração, né? Então, esse marco dessa celebração também é algo importante na nossa vida. Por que não renovar nossa fé nesse período? Por que não refletir sobre os 12 meses anteriores que se passaram e poder escolher coisas novas para os próximos 12 meses? Por que não entender isso também como um marco, né? E aí, a gente coloca a numerologia, porque os números têm a sua própria vibração. A gente entende que o ano de 2025 foi um ano de finalizações. Por que foi um ano de finalizações? Porque na numerologia, lembra do que eu falei, a gente entende os ciclos de 1 a 9, e 2025 somado até chegar em um único número termina em 9. Então 9 era a vibração geral, ou seja, coletiva para todos nós, e que falava sobre finalizar ciclos, deixar coisas para trás, encerramentos. E também tinha toda uma questão humanitária, global, então vocês podem ver que foi um ano onde muitas questões humanitárias vieram à tona, talvez a gente teve uma nova percepção sobre o mundo, enfim, é um ano para a gente de fato olhar para a nossa vida individual e a nossa vida coletiva e entender o que poderia ser deixado para trás, o que a gente poderia desapegar. Por quê? O fim e o começo acontecem simultaneamente. Então, a partir do momento que você finaliza um ciclo na sua vida, um outro já está começando. Uma nova fase está começando. E geralmente porque a gente abriu espaço para que novas coisas possam surgir, né? Então, imagina que a gente tem uma determinada quantidade de coisas, pensamentos, emoções que a gente consegue trazer e absorver, né? Energeticamente, enfim. E quando a gente já está lotado, a gente não consegue trazer mais coisas para a nossa vida, mesmo que a gente deseje, mesmo que a gente ambicione. E a partir do momento que a gente começa a manifestar essas coisas novas, automaticamente versões nossas e sentimentos e emoções e coisas na verdade assim, elas começam a incomodar a gente, para que a gente perceba que essa versão precisa ficar para trás. E a partir daí a gente se abre para um novo contexto. E essa é a virada coletiva que nós vamos ter de 2025 para 2026, que a soma de 2026 leva a gente para o número 1, tá? Então, coletivamente, vamos entender essa energia de 2026, que tem a energia do número 1. Esse ano 1
é um ano onde, assim, talvez o ano 9, né, 2025, energia 9, foi um ano que levou a gente a trabalhar mais o nosso emocional. Emocionalmente, a gente teve que perceber muita coisa e entender que pessoas ficariam para trás, trabalhos não funcionam mais pra gente, talvez tal e tal pessoa da nossa família carrega muito a nossa energia, não é legal a gente conviver tanto. Talvez sentimentalmente muita coisa foi remexida. Então, talvez para muita gente foi um ano muito pesado, foi um ano difícil, foi um ano desafiador, foi um ano que as chavinhas viraram. Sabe quando você cai na real? E aí você pensa, putz, realmente isso não é uma coisa que me faz bem. Sabe aquele momento que você acorda, que você enxerga a vida como ela realmente está sendo? Não tem coisas que não tem como a gente desver, né? E a partir daí você começa a pensar em tomar atitudes para mudar tudo isso. Mas talvez no ano de 2025 você não conseguiu fazer tudo, né? Trabalhar as emoções e ainda assim colocar a ação em prática. O ano de 2026 vem para você colocar a prática. Você já trabalhou emocionalmente, sentimentalmente e espiritualmente tudo que você estava precisando trabalhar no ano de 2025. Agora, no ano de 2026, é o momento de você decidir. A partir de agora, isso fica e eu vou. A partir de agora, eu não vou mais esperar as pessoas para ser feliz. A partir de agora, eu não vou mais depender das pessoas para fazer as coisas. É um ano que envolve coragem, determinação, iniciativa, força de vontade. É um ano onde a gente é mais dono de si mesmo, assim, é um ano onde a individualidade vem mais à tona, né? Então a gente para de pensar tanto no porquê que as outras pessoas, porquê que a pessoa, porquê que fulano me machucou, mas porquê que isso aconteceu comigo? É um ano que a gente para, talvez, de ter tantos questionamentos e só usa mais o lado racional. Não que você não vai viver emoções em 2026, nada do tipo, mas o lado racional tem uma força maior ao longo de 2026 para que você coloque coisas em prática, para que você não cruze os braços e espere as oportunidades baterem na sua porta. É o momento que você faz acontecer, você cria a sua própria oportunidade. Chega! Você não vai mais ficar deitada no sofá, choramingando por pessoas que não te merecem ou por situações que não, ai, só levam a sua energia. Então, é um momento exato para você levantar a bunda da cadeira e se mexer. É um ano onde a gente fica mais centrado, né? Claro, existe o livre-arbítrio. Tudo que eu tô falando aqui vai ser interessante para sua vida e vai realmente acontecer se você conseguir alinhar essa energia do número 1. Ou seja, não esperar as oportunidades, ser uma pessoa determinada, colocar uma meta, estabelecer uma meta para sua vida e atingir a meta, não desistir no meio do caminho, sabe? Ser uma pessoa persistente, uma pessoa que idealiza e parte para ação ao mesmo tempo, usar mais o lado racional do que o emocional. Se você alinha tudo isso, o seu ano coletivo tende a ser maravilhoso, né? Se você ignora essas informações e vive a vida do jeito que você quiser, né? Pode ser que você talvez não tenha os melhores resultados, e aí não adianta culpar a numerologia, não adianta culpar o meu vídeo, não adianta me culpar. Por quê? Porque você tem um livre-arbítrio. Numerologia não determina absolutamente nada na sua vida. Ela guia, ela orienta. Então, coletivamente, nós vamos estar nessa vibração. O que é interessante tomar cuidado com a forma de falar, porque talvez a gente esteja muito incisivo, sabe? É um momento da vida onde a gente esteja mais decidido. Então, assim, essa decisão pode ser um pouco arrogante, às vezes, a forma de falar, pode ser um pouco mais agressiva. Tomar cuidado, então, com as palavras, tomar cuidado com o excesso de controle e domínio, porque o número 1, ele traz essa coisa de querer saber de tudo, querer controlar tudo e todos, estar por dentro de tudo. Então, assim, dá uma respirada também ao longo do ano, tá? Escolha partir para a ação e tomar decisões importantes e ter iniciativa e se abrir para novos caminhos, novos contextos, novas oportunidades, né? Porque chega de passar por um ano difícil, tá na hora de você se abrir aí para uma nova versão sua, tá na hora de você construir uma nova versão sua, mas programe momentos de respiro. E entenda que nós temos uma vida coletiva, não adianta a gente usar a individualidade como um certo egoísmo. A gente tem que pensar também nas outras pessoas, a gente tem que pensar no próximo. Até porque vai ser um ano agitado, assim, né? O número 1, ele tem uma energia de agitação exatamente porque
faz as coisas acontecerem muito rápido. E aí, só para vocês entenderem, a cor do número 1 é a cor vermelha. A cor que representa o ano de 2026 coletivamente é vermelho. Vermelho, para pensar, é uma cor vibrante, ela traz o alerta, ela traz a ação, ela traz a paixão, ela traz o fogo. Então é muito movimento, é tudo muito rápido, é tudo de uma vez. Pare para pensar, para que você tome decisões conscientes e claras. É um ano que ele te ajuda a te trazer, assim, é um ano que ajuda a trazer clareza, mas você precisa enxergar tudo isso, né? Parar, respirar, talvez não atropelar as coisas, uma vez que talvez seja um ano mais agitado, tá? E aí, pra gente entender o nosso ano pessoal e qual a nossa cor, a gente faz um cálculo que é muito simples, mas que pode ficar muito confuso às vezes para as pessoas. Por quê? A gente tem que entender que o nosso ano novo pessoal, ele não vira no dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, tá? Ele não vira na virada do ano coletiva. Cada um de nós tem o nosso ano novo pessoal no dia do nosso aniversário. Então, se você faz aniversário em março, até março você vai estar vivendo a vibração do seu ano pessoal de 2025, certo? Depois que você fizer aniversário em março, aí você entra na sua vibração de 2026. Para quem faz aniversário em outubro, até outubro de 2026, você vai passar com a vibração do seu ano de 2025. Depois de outubro de 2026, aí sim você vai entrar na sua vibração no ano de 2026. Então, por exemplo, para quem faz aniversário em outubro, para pensar, você passa mais da metade do ano de 2026 ainda com a energia de 2025. E essa informação é relevante porque quando a gente vai fazer o cálculo de ano pessoal, a gente pega o nosso dia de nascimento, o nosso mês de nascimento e o ano vigente. No caso, nós vamos entrar em que ano? 2026. Você pode fazer o cálculo com a soma de 2026, tá? Soma tudo até chegar em um único número de 1 a 9. Sim, nesse caso de anos pessoais, nós não temos os números mestres, tá? Que seriam 11 e 22. Aqui nesse caso, a gente só considera os números de 1 a 9. Então você vai somar tudo. Se der um número composto no final, você continua somando até chegar em um único número de 1 a 9. Encontrou esse número? Este é o ano pessoal que você vai entrar quando você fizer aniversário no ano de 2026. Então, se você fizer aniversário no começo do ano, você entra logo nessa vibração. Mas se você fizer aniversário no final do ano, e eu diria assim, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, talvez valha a pena você fazer o cálculo ainda com o ano anterior, ou seja, 2025, porque você vai passar mais da metade do ano de 2026 na vibração do ano anterior. Interior é ótimo. Do ano anterior, certo? Então, posto isso, a gente considera as cores também dessa forma, tá? Se você faz aniversário em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ou seja, segundo semestre, tá? Julho também pode ser considerado assim. Você faz o cálculo com o ano de 2025, porque você vai passar ali metade do ano, mais da metade do ano na vibração do ano anterior. Se você faz aniversário no começo do ano, você faz o cálculo com 2026. Fica mais fácil, mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? Mesmo fazendo o cálculo com 2026, você só entra nessa vibração quando você fizer aniversário, tá? E aí eu diria assim, quem faz aniversário no começo do ano, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Vocês fazem o cálculo com 2026 para entender a cor que vocês vão passar a virada. Aí, quem faz aniversário em maio, junho, julho e agosto, eu acho que vocês podem fazer o cálculo tanto com 2025 quanto com 2026 para entender a cor. Quem faz aniversário em setembro, outubro, novembro e dezembro, faz com o ano de 2025, porque aí vocês entendem a cor que vocês vão permanecer a maior parte do ano. Quem faz no meio do ano, que é essa galera aí que eu falei, maio, junho, julho, agosto, é uma galera que ela vive 2 anos pessoais num ano geral. Então, por exemplo, você faz aniversário em junho. Até junho, você tem uma vibração. Depois de junho, você tem outra vibração. Então, num ano geral, que vai de janeiro a dezembro, você tem 2 vibrações. Por isso, é legal você fazer o cálculo com o ano anterior e também o ano que vem, né? 2025 e
2026. Se ficou alguma dúvida no cálculo, vocês podem deixar nos comentários, tá? Para vocês poderem esclarecer essas dúvidas, eu vou respondendo, a gente vai se comunicando, mas eu acho que ficou, né, bem destrinchado aí para vocês conseguirem entender como funciona o cálculo de cada um da maneira mais assertiva, para vocês entenderem as cores, tá? E o que eu quero dizer com isso? Quem faz aniversário no meio do ano também pode considerar duas opções de cores. Vocês podem fazer uma mescla de cores do ano de 2025 e 2026, porque vocês fazem aniversário na metade do ano. As duas cores funcionam para vocês, tá? Cada cor tem a sua vibração. Então, no final das contas, não tem ali um certo e errado. Ai, Bruna, não quero passar com a minha cor do ano, quero passar com outra cor. Tá tudo bem. A única coisa que talvez não é legal é vocês, por exemplo, ai, porque fulano falou que é péssimo passar a virada do ano com tal cor. Aí depende do que você acredita, do que funciona para você como uma verdade, tá? Porque se para você funciona como uma verdade não passar com aquela cor porque realmente não é bom, ok. Mas eu não tenho essa de não pode, tá? Para mim não existe não pode quando a gente fala de energia. Existe a energia que funciona pra gente. Tá? Então você pode tudo. Aqui eu trago uma orientação segundo o estudo da numerologia. E aí agora vamos para os anos pessoais e para as cores, tá? O ano 1 é o que eu acabei de falar sobre o nosso ano geral. Quem está no ano 1 fez o cálculo lá todo bonitinho, encontrou o número 1, tá? A cor é vermelha. E as características são todas iguais às do ano geral que a gente vai viver. Então, para vocês, a energia do ano vai ser mais intensa. Sabe aquele ano que vocês vão colocar aquela expectativa do tudo ou nada? É agora que eu vou dar um restart na minha vida, que eu vou reiniciar, vou começar do zero. E assim, muito forte, porque vocês vão estar acompanhando a vibração do ano geral. Então, se você não assistiu o ano geral, volta lá, porque para não ficar repetitivo, eu não vou ficar falando todas as características aqui de novo, mas basicamente iniciativa, determinação, não esperar novas oportunidades, criar novas oportunidades, é um ano para você pensar mais em você, enfim, e a cor é vermelha. Agora, se você fez o cálculo todo e você viu que o seu ano pessoal é 2, a cor é laranja e como uma segunda opção, a gente pode utilizar o rosa, tá? Mas o rosa como uma cor secundária. E para quem estiver no meio do ano e fizer o cálculo e quiser usar as duas cores, seria maravilhoso, né? Porque daí você já une tudo, assim, mesmo, tá? Você une o laranja, o rosa e ainda pode unir a cor do seu próximo ano ou do ano anterior, enfim, você pode fazer uma mescla bem legal. Mas basicamente, laranja e rosa são as cores relacionadas ao ano 2, que é um ano ligado a relacionamentos, é um ano ligado ao nosso lado e estado emocional, é o ano onde a gente pensa mais nas outras pessoas, então a gente é mais colaborativo, a gente é mais empático, a gente, enfim, talvez queira pontuar algumas coisas, né, em relacionamentos familiares, de amizade, amorosos. Então, assim, para quem está num relacionamento amoroso e está no ano 2, é um ano bom para você pontuar coisas dentro do seu relacionamento. Mas se você estiver solteiro, é um ano ótimo. Ou para você cair na pegação e, né, curtir a vida, ou para você arrumar um namorado. Se for um desejo seu, você pode colocar, inclusive, aí como uma meta para o próximo ano, se você souber que você vai entrar no próximo ano, nesse ano, namorar, um namoro, já coloca lá, escreve tudo nas suas manifestações, como você deseja que seja isso, o boy ou a girl que, né, que vai vir para sua vida. Então, assim, existe uma chance enorme de você conseguir se alinhar a esse contexto, lembrando que a numerologia não determina nada, ela orienta. No vídeo de superstições que eu quero gravar ainda para vocês, eu tenho o ritualzinho que eu sempre passo para vocês, né, de virada de ano para arrumar namorado. Foi assim que, inclusive, eu arrumei o meu marido, né? A gente tá junto há 11 anos, a gente casou, e eu fiz essa superstição no final de ano, e no ano seguinte, em fevereiro, estávamos já ali se conhecendo, março a gente já estava ali já, né, mais envolvido, e assim foi indo. Enfim, é um ano para você tomar cuidado com a sua autoestima, prestar atenção no seu estado emocional, prestar atenção nas suas inseguranças, aprender a lidar com as suas inseguranças, com as suas incertezas, mas é maravilhoso para parcerias, tá? Não só amorosas, mas também de trabalho, etc.
O ano 3, quem for entrar no ano 3, a cor é amarela, né? Vibrante, feliz, de alegria. Por quê? É um ano de expansão, de criatividade, de comunicação. É um ano muito ligado a pessoas, a festa, a coisas que levam a gente pra cima, né? O ano 3 me lembra muito assim o sol, a característica do sol de ser radiante, de ser espontâneo. Mas, claramente, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, ou seja, a comunicação. Às vezes a gente pode falar demais ao longo desse ano, às vezes a gente pode se envolver em fofoca, às vezes a gente pode dispersar muita energia, gastar muito dinheiro, sabe, que às vezes foi em besteira, depois a gente vai analisar, vai em besteira. Então é um ano para você focar na sua comunicação, tá? E não dispersar tanta energia. Mas é um ano maravilhoso para quem deseja expandir, é um ano de muita expansão, é um ano de florescimento. Agora, o ano pessoal 4, quem for entrar no ano pessoal 4, a cor principal é verde, tá? Qualquer tom de verde. E como cor secundária, vocês podem utilizar o marrom, tá? Porque o ano 4 é um ano que fala muito sobre a busca pela segurança e pela estabilidade, mas ao mesmo tempo é a reorganização da vida. É um momento onde a gente consegue olhar para todas as nossas bases da vida, de todas as áreas, e entender se essas bases estão sólidas ou não, e o que a gente pode modificar em cada uma delas, né? Então, assim, é um ano onde coisas também finalizam, porque se a gente enxerga que isso não faz sentido para nossa vida, que isso não tem uma base sólida e que a gente não quer seguir dessa forma, é um ano maravilhoso para a gente romper esse ciclo e reiniciar também, reestruturar, reconstruir, fazer diferente, né? Então, como fala sobre segurança, estabilidade, organização, disciplina, a cor marrom também envolve muito, né? O verde, principalmente por causa do foco, assim, pra gente ter foco, pra gente talvez estudar um pouco mais, né? Entender um pouco mais as coisas da nossa vida e também de como a gente quer conduzir daqui pra frente. E acho que é mais isso, assim. O importante de vocês prestarem atenção ao longo do ano 4 é com a rigidez. Não ser tão rígido, não ter medo de viver coisas novas, não ficar dentro de um casulo, né? Se tiver que terminar coisas, termina para poder começar coisas novas, né? Reconstruir a sua vida. Não tenha medo de precisar reconstruir a sua vida, tá? Ano 5, vocês podem ver que um acaba sendo uma sequência do outro, né? Então, um ano é mais individualista, depois vem um ano dos relacionamentos, depois vem um ano da expansão, depois vem um ano de segurança e estabilidade. E aí o ano 5, ele é um ano ligado a mudanças e adaptação. A cor é azul bebê, tá? Que ajuda a gente a trazer calma, tranquilidade, porque é um ano muito agitado. É o ano onde a gente muda, querendo ou não querendo. Então é muito legal que você planeje mudanças para um ano 5, porque é um ano mais flexível, é um ano mais versátil, é um ano onde muitos movimentos acontecem. É um ano muito intenso, inclusive, mas é interessante que você tome cuidado, por exemplo, com ansiedade, né? A ânsia de querer as coisas do seu jeito, e muitas vezes no ano 5 elas não saem do seu jeito. Muitas vezes o universo faz assim, você não queria a mudança? Ó, tá aí. Só que às vezes não foi do jeito que a gente queria, não foi do jeito que a gente planejou. E aí a gente fica com aquela bomba, né, no colo e fala, e agora? Aí agora você tem que se virar, né? Então, assim, é ótimo para mudança de casa, é ótimo para viagem, é ótimo para você socializar, é ótimo para você conhecer pessoas, mas toma cuidado com essa ansiedade, com o nervosismo, né, de às vezes querer tudo para ontem também. E com a irresponsabilidade na hora de fazer escolhas, porque é um ano que você pode agir muito por impulsividade, né? E isso traz uma certa irreflexão, pode trazer arrependimentos. Então, assim, mesmo com toda a agitação e mesmo o universo trazendo contextos muito diferentes aí no seu colo, respira. Tenta manter o centro. A cor azul bebê vai te ajudar bastante nisso, tá? Um azul bem clarinho. O ano pessoal 6, ele já tem uma cor de azul mais escuro, assim, é um azul, eu diria um azul cobalto ou um azul índigo, um azul bem forte, tá? É o ano relacionado à família, então é um ano que para quem quer construir família, para quem quer casar é maravilhoso, é um ano de muito acolhimento, é um ano muito emocional, inclusive, é um ano para quem quer engravidar, é um ano maravilhoso para você lidar com as suas relações mais próximas, as relações que você tem ali como mãe, pai, essa coisa do maternar envolve muito um ano 6, né? E aí é um ano
onde você busca aconchego, você busca paz, você busca tranquilidade, você busca conciliar interesses. É um ano que seja talvez mais lento, é um ano onde questões familiares antigas vêm à tona, para você aprender a perdoar, para você aprender a ressignificar. Talvez seja interessante tomar cuidado com o apego em excesso por questões familiares ou até mesmo pela família, pelo domínio, né? A vontade de dominar tudo e todos. E aí, essa cor azul que vem bem forte, assim, intensa, é exatamente para você trabalhar o seu lado emocional, tá? E depois, passando para o ano 7, é um ano de muito autoconhecimento e de muita espiritualidade. A cor do ano 7 é a cor lilás, tá? Que fala muito sobre isso. É o lado místico da vida, mas é um ano para a gente aprender a equilibrar a matéria com o espírito, é um ano para a gente trabalhar o nosso lado espiritual, é um ano para a gente se aperfeiçoar, então é muito bom para estudos, para cursos, é um ano para a gente sair do controle, então assim, entrega o controle, deixa que o universo possa te trazer respostas, deixa que ele possa mostrar como você deve agir, deixa que ele possa te orientar. Não queira controlar muito ao longo desse ano. E é um ano onde, quando a gente realmente sai desse controle, coisas maravilhosas acontecem, assim. Eu vejo muita gente fazendo transição de carreira em ano 7, eu vejo muita gente vivendo grandes realizações profissionais em ano 7, exatamente porque muitas vezes soltam o controle e o universo traz o que realmente deve chegar para a sua vida. O que é importante? Tomar cuidado com crítica em excesso, usar o lado racional em excesso, sabe? Se culpar muito pelas coisas. Então, assim, solta. É um ano para você liberar, certo? Limpar. Ano 8, que vem logo em seguida, é muito conhecido como o ano do dinheiro, mas o ano 8 não é só isso, né? Se fosse assim, todo mundo que passasse pelo ano 8 ficava rico, né? O ano 8, ele tem como principal cor a cor rosa, mas a gente pode ter uma cor secundária, que é o dourado, né? Para você passar aí a virada de ano, maravilhoso. Mas o principal do ano 8 é porque ele é um ano de colheita. É o ano onde você colhe tudo o que você veio plantando do ano 1 ao ano 8. Então, se você plantou grandes coisas, você pode realmente esperar que coisas grandiosas aconteçam na sua vida, né? E aí, tanto no lado financeiro, quanto, sei lá, profissional, familiar, enfim, coisas muito boas podem acontecer no ano 8. Mas ele é um ano que fala sobre o nosso valor pessoal. Ele fala sobre a maneira como a gente se enxerga, como a gente é visto pelo outro, a maneira como a gente quer colocar a nossa imagem no mundo. Então é um ano onde muita gente faz essa análise mesmo, busca mudar, sei lá, o guarda-roupa, o estilo. É um ano onde muitas pessoas se enxergam de um outro jeito e talvez fazem transição de carreira. É um ano muito bom pro lado profissional, exatamente por essas coisas. Claro que se você quiser fazer uma fezinha, vai lá, faz uma fezinha, joga na loteria, mas é o ano onde você colhe o que você plantou. Então, se você veio, por exemplo, construindo, empreendendo, sabe, em alguma área, é um ano em que você pode realmente ganhar muito dinheiro por fruto do seu trabalho ou até mesmo inesperadamente. Sabe quando aparecem trabalhos inesperados, oportunidades inesperadas? Então, é um ano onde coisas podem acontecer em muitas esferas, tá? E que podem levar você a entender o quanto você é próspero e o quanto você é abundante de fato. É importante tomar cuidado no ano 8 com arrogância, com egoísmo, com a ganância, porque é um ano onde a gente ambiciona coisas grandes, né? Mas a gente tem que tomar cuidado e equilibrar um pouco essa ambição, né? Entender também como ela funciona dentro da nossa vida, que a gente não pode fechar os olhos, né, para as outras coisas, a gente tem que também pensar nas outras pessoas. E para finalizar um ciclo, quem tá no ano 9 tá no ano de encerramentos, a cor é branca. A principal cor é branca, você pode usar como uma mescla ali o prata, mas o branco é a cor da paz, vamos dizer assim, né, da limpeza, da finalização de ciclo. Então é um ano também muito emocional, é o ano que a gente passou, o ano de 2025 coletivo, né? É um ano que fala muito sobre o nosso instinto humanitário, o nosso instinto universalista, o nosso lado generoso, o nosso lado que tem compaixão pelas outras pessoas, mas é principalmente um ano para você deixar coisas para trás, para você analisar a sua vida e entender o que não funciona mais para você e desapegar de muitas coisas para que num próximo ano 1, né, quando você vira o ciclo, você tenha espaço para viver coisas novas, para viver novas oportunidades, né? Que o ano 1 fala exatamente sobre isso. Novas oportunidades. O ano 9 é um ano que a gente tem que tomar cuidado um pouco com a nossa teimosia.
ou com o nosso apego pelas coisas, né? Não querer deixar coisas para trás, porque isso vai impedir você de ser uma pessoa mais fluida ao longo de um ano 9, certo? E aí, gente, façam o cálculo de vocês. Lembra, para quem, né, se perdeu já nos cálculos, volta na parte que eu ensinei a fazer o cálculo, mas lembra que você só vai entrar no seu ano pessoal quando você fizer aniversário em 2026. Tá? Então, assim, considere a cor que você vai passar a maior parte do ano no ano de 2026, certo? Isso é o mais relevante. E, enfim, eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu espero que vocês tenham em 2026 um ano maravilhoso, né? Para quem só assistir esse vídeo, não for assistir os próximos que eu for fazer até o final do ano, que eu ainda vou desejar muitos anos novos aqui para vocês. Mas enfim, eu espero que o ano de 2026 possa trazer clareza em tudo que está ainda escuro dentro da mente, dentro do coração de vocês, para que vocês tomem decisões importantes e para que vocês trilhem caminhos novos e maravilhosos. É incrível quando a gente tem novas oportunidades e quando a gente consegue renovar as nossas esperanças. Então eu desejo que o 2026 de todos vocês seja incrível. Eu desejo que vocês façam uma passagem maravilhosa, seja com família, seja com amigos, ou enfim, até mesmo para quem gosta e quer e vai passar sozinho, que seja uma virada de muita paz no coração, certo? Eu espero vocês nos próximos vídeos. Não esquece de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. E até a próxima.